A sinhazinha abriu a porta do armário e eu vi mais roupas do que 10 crianças juntas poderiam vestir. E na porta, no lado de dentro, um imenso espelho, onde era possível ver nós duas juntas, de pé e de corpo inteiro. Fiquei fascinada, e mais ainda quando ela disse que eu podia pegar uma roupa para ver como ficava em mim. Ela era maior que eu, mas mesmo assim, escolhi um vestido longo, do mesmo tecido da cortina que rodeava a cama, com diversas camadas e saias rodadas, sendo que a de cima estava bordada com minúsculas borboletas coloridas. Ela também me emprestou pares de luvas e sapatos que não couberam nos meus pés, mas fiz questão de ficar equilibrada em cima deles, com os dedos enfiados o mais que eu podia aguentar. A sinhazinha buscou na sala uma sombrinha cor-de-rosa que combinava com todo o resto e completava o meu fascínio. Ana Maria Gonçalves, um defeito de cor. É impressionante a quantidade de coisas, de objetos que tem aqui, de roupas, que a gente só de olhar fala assim, não serve, não é meu. Mas é isso, foi criado em algum momento para alguém com um objetivo, um propósito, Enquadrou. Mas e pra mim? Onde eu me enquadro, né? Se o que eu olho não é o que me veste, cadê minha roupa? Como que eu faço a minha roupa? Com que roupa eu vou? Né, essa cabe, essa não cabe, e aí fazendo essa associação com método, aquilo que a gente usa, aquilo que a gente usou, o que não nos coube, né? O que mesmo diante de tanta diversidade a gente olhou e falou, não é para mim, não quero, não me encaixo, não me enquadro, não visto. Quando eu me deparei com aquela área, assim, tantas possibilidades que limitadas, por nada conseguiram me suprir, e eu fiquei assim, atônita. Falei, caramba, e agora? Eu vou escolher o quê? Porque nada do que está aqui vai conseguir me apetecer, sabe? E aí eu percebi que quando eu fiz a alternativa de método, que foi dentro de prosa, foi isso. Nem perto do me apetecia, nada conseguia encher meus olhos, nada conseguia traduzir em palavras o que eu queria colocar. Eu me senti desafiado por essas escolhas, que eu escolhi aquilo que eu quero destruir, né? Então, é isso também, óbvio, com muito orgulho do destruir essa fantasia, porque ela precisa ser destruída, aqui e lá fora também. Essa fantasia do controle, né, da repressão. Então, da fantasia é muito difícil, às vezes desmontado, assim, colonial. Fantasia de controle e repressão, que a palavra é método, muito amaldiçoada. É isso. Tá bem? É isso. Encontrar a voz é um ato de resistência. Falar se torna tanto uma forma de se engajar em uma autotransformação ativa quanto um rito de passagem, quando alguém deixa de ser objeto e se transforma em sujeito. Apenas como sujeitos é que nós podemos falar. Bell Hooks. A gente aprende lá desde sempre, na academia, que a gente não deve escrever em primeira pessoa. Eu fiz uma escrevivência, e a minha escrevivência é em primeira pessoa e ficou linda, é linda. Quando eu tomei coragem, pelo espelho de Oxum, acima de tudo, é uma história de confronto. Foi me confrontar, né? Foi confrontar toda uma forma com que eu via e entendia a academia. Eu falo do meu território, né, que é onde eu fiz o meu estudo, o meu local de trabalho. Eu aponto esse espelho para lá para reconhecer as imperfeições,
as reproduções da nossa dinâmica societária, as opressões, todas elas, todas. Tudo que eu consegui identificar nesses meus anos lá. E depois eu conjugo esses dois, né? O que essa Rita está fazendo dentro desse território? E assim, a divisão pelo espírito Oxum foi feita dessa forma, né? Autoconhecimento, reconhecimento e produção de conhecimento. A escrita foi pensada assim, o espelho olhando para Rita, além do que Rita se apresenta, mas o que eu aprendi disso tudo? O que as mulheres pretas como eu, inseridas lá nesse espaço, me mostram de aprendizado? Tem comido de prosa para Rita aí? Tem muito grande. E quando ela não se identifica, eu acho que a mesma expressão aqui do grupo, ela cria então alternativa. O espelho, ela aponta para ela. Quando eu falo de dedo de prosa, eu contava para mim também, mas eu contava para toda uma história, sabe? Dedo de prosa quem não conhece dedinho de prosa? Tem escritas gerais. E eu escrevi cartas para minha avó. Então eu falo isso e eu repito sempre, que como que eu ia falar sobre a sabedoria das matas, sobre a inventaria dos chás, das ervas, como que eu ia transcrever a condução nisso da minha avó, sabe, o cheiro do olhar dela, num método que existe, que foi escrito por outra pessoa com outro objetivo, uma outra perspectiva, como enquadrar a encantaria da minha avó nessa escrita? Não tem porquê. Então, por que não conversar sobre, e não dialogar com autoras e autores que se aproximam do meu pensamento e trazer elas no dedo de prosa da minha narrativa e dialogando sobre a minha avó, sobre tudo que eu aprendi com ela em um momento e que está comigo, embora hoje ela viva uma outra experiência. Quando os estudantes me perguntavam como eu tinha sobrevivido àquilo, como havia me saído sem me despedaçar, eu me sentia compelida a fazer um relato honesto sobre o poder do apoio da espiritualidade em minha vida. Honestamente, nomear a espiritualidade como uma força que potencializa minha capacidade de resistir me possibilitou estar no centro da cultura do dominador e, com coragem, oferecer alternativas. Compartilhei com meus estudantes a base da minha esperança. Agora, como educadores, não podemos curar as sombras da nossa cultura educando pessoas para terem sucesso na sociedade como ela é. Devemos ter coragem de educar pessoas a fim de curarem este mundo para o que ele pode vir a ser. Bell Hooks. Se é possível trazer a poesia para a pesquisa? Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando em como isso se conecta com a tese do mestrado em si, a dissertação. Eu só entrei na pesquisa do desligamento de petróleo porque eu pensei, quando aconteceu o desligamento, o que eu faria se fosse na minha praia onde eu cresci. E cada vez que eu passava no poder do petróleo para investigar a atuação dos secretarios, né, estaduais, municipais e as comunidades afetadas, era como se eu estivesse entrevistando a minha família. E ver as pessoas passando fome ao longo do caminho e ouvindo as comunidades afetadas falando o oposto do que eu estava ouvindo das secretarias fez eu me questionar como profissional também, das coisas que a gente não vê enquanto está trabalhando. E aquilo me feriu e foi um espelho para mim também. E ao mesmo tempo me conectou muito com a minha ancestralidade, porque também estava falando do meu avô, também estava falando da minha praia, também estava falando dessa conexão com o mar. E trazer isso de uma forma, a partir de um método, a partir de uma técnica para mostrar que medidas duras eram necessárias para que a gente tivesse a preservação, para que a gente pudesse proteger aquelas pessoas que estavam sendo afetadas e que me feria tanto vê-las afetadas. Eu entendi que a gente precisa usar o método, mas a gente também tem que ter a sensibilidade de trazer a poesia para isso, porque se a gente só fizer do jeito duro e a gente só pensar em trazer, fiz tal medida, e a gente não prestar atenção e olhar melhor para quem que a gente está cuidando, para quem que a gente quer servir com essa pesquisa,
Se a gente não tiver essa entrega, não tiver essa poesia no olhar, a gente não estava trabalhando para ninguém, é só pra gente, era só para eu ganhar o título. E não para eu mudar a vida dessas pessoas que eu estava pesquisando, né, de alguma forma. Então é essencial que a gente tenha poesia. Histórias importam, muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e ressaltar o mal, mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. Quando nós rejeitamos uma única história, quando percebemos que nunca há apenas uma história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso. O perigo de uma única história. Chimamanda Ngozi Adichie. Todas as nossas pesquisas, elas tratam de invisibilidades. A minha tese foi sobre memórias do Instituto de Medicina Social, que em tese tem a paternidade do SUS, essa coisa toda. À medida que eu fui entrando em contato com as memórias dessa instituição, também diversas pessoas emergiram. E, coincidentemente, todas do gênero feminino. Mulheres que tomaram as decisões e encaminharam a instituição para um determinado rumo e que depois ficaram completamente apagadas. E na minha tese eu procurei uma forma de falar sobre isso, já que algumas dessas mulheres eu tive acesso, mas uma delas, e talvez a principal delas, eu não tive. Então eu precisei criar uma forma de me comunicar com ela. E foi através da memória das pessoas que prestaram seus depoimentos para mim, mas também através de uma escrita criativa, todas aspas. Um retrato, um espelho, um rosto, um outro rosto. Quantas faces de si em si mesma. Um retrato, um espelho, um rosto, um outro rosto. Quantas faces de si em si mesma. Beatriz do Nascimento, um retrato. Acho que é possível ser de outra forma. Eu acho que existe pesquisa onde não existe a nossa trajetória. Consegue isso? Não. Fazer qualquer coisa agora, que faça sentido e que signifique algo para além, não. Não dá. Eu acho que quanto mais a gente tenta se afastar, mais a gente está lá dentro. Não é para isso que a gente usa o tempo da nossa vida, não é para isso que a gente se entrega quando resolve virar pesquisador ou virar profissional de saúde, ou quando a gente está tentando aprender sobre algo. Não pode ser só sobre isso, sobre antídoto, sobre um trabalho acadêmico, sobre um enquadramento, sobre caber numa caixinha. Não é sobre isso, é sobre transformar um mundo que não cabe na gente, que não cabe na grandeza do que a gente espera, que a gente sonha de sociedade, que a gente sonha de construção, que a gente sonha de produção social, né? E aí é isso, assim, eu acho que cabe poesia, tem que caber. Porque se não couber, a gente está fazendo tudo isso para nascer, viver, morrer, trabalhar, morrer. E a ideia é ser vida, morte e vida, né? O método, na verdade, ele é frio, ele é distante. E aí, quando a gente traz essa perspectiva, quando a gente traz a nossa narrativa, a nossa história para compor, que são narrativas de método ou voice, né? A gente leva afeto, a gente traz palavras que transmitem cuidado, carinho, implicação. A gente não se propõe, mas a gente se expõe. A gente se expõe o tempo todo. A gente se deixa. Então dá para fertilizar essa palavra método. Tá. Agora não vem cá essa palavra. Faça uma tentativa método. Se eu penso no método da verdade como um lugar de caixa, a pesquisa dela é onde? E essa caixa, ilha dela, é essa que se eu penso talvez que método é o caixa colador, não sei se existe essa palavra, mas é algo que vai nortear, então não preciso de algo que norteie. Eu trabalho com a perspectiva de horizontalizar. Então, por que o método? Quando eu
falo de livro de prosa, eu falo de uma alternativa. Ela é Os métodos e as roupas de cada uma, né? Eu acho que justamente o saber o que cada uma passou, pelo menos no meu caso, só quando eu entendi e assumi que era uma construção coletiva que deslanchou. Sozinha, de jeito nenhum.